pode fazer Como é uma analogia. Ele está usando uma analogia. Ele está dizendo, vocês estão vivendo de maneira igualzinho os carnais vivem. Na verdade está fazendo uma diferença, né? Nós podemos ter uma atitude carnal. Não, tudo bem, eu concordo. Eu concordo, diferente. Mas eu então posso falar para o irmão, mas você está comportando como um carnal. Isso, como sim? Isso sim. Isso como? Ela vai entender. Claro, para explicar todo esse conceito teológico. O problema é a afirmação. Você é um crente carnal. Você é um crente carnal. Porque crente carnal, você está anulando o capítulo 6 de Romanos, de que nós somos incluídos naquela morte. Então, nós somos sempre... Agora todo crente, então quero entender isso. Todo crente é espiritual. Todo crente é espiritual. Que nasceu de novo. Que nasceu, claro, que nasceu de novo. E que tem atitudes, o certo é falar de atitude de criança, atitude de menino, claro. Que tem uma idade, ele não cresceu, ele não se desenvolveu espiritualmente. Se você vê uma criança pequenininha, teu filho, por exemplo, de 1 ano e meio, brincando na sua casa de 4 e latindo, você acha que ele é cachorro? Matou, né? Ele pegou pesado. Matou de dentada, hein? Você vai dizer assim, ele está tendo atitude de cachorro, ele é infantil, né? Mas ele não é cachorro, ele não é cachorro. Ele não é cachorro. E as crianças às vezes fazem isso, né? Fazem certas brincadeiras que você olha até assusta. Então, eu estou dizendo que é o seguinte, porque se a gente for pensar teologicamente, não tem jeito de ter crente carnal. Agora, isso não significa que nós já estamos, como Paulo diz, nem ele chegou à perfeição, nós estamos dentro de um processo. Né? Nós lutamos com a carne, lutamos com o pecado, lutamos com o diabo, com o sistema do mundo. Nós não precisamos mais ser escravos, não tem desculpa para nós diante de Deus. Quando eu peco, dizer, irmão, não aguentei, foi demais, para mim foi demais. Então Deus não é pai, pô. Qual é pai que manda um filho carregar uma coisa que ele não aguenta? Né? Então Deus não é pai, não. Eu tinha que dizer o seguinte, Senhor, eu brinquei com o pecado, eu não estou me alimentando de Ti, eu estou brincando, porque senão Deus é culpado do pecado. Se Deus me deu uma aprovação além da minha força e eu pequei, quem é culpado é Deus, uai, não sou eu. Né? Então é diferente a coisa. O que é? Vamos ver mais um pouquinho. Ele fala assim, a fim de que o preceito da lei, isso é, as exigências... Oi? Mais graça. Você está gemendo aqui, eu falei, tem que pedir mais graça, irmão. Porque os que se inclinam para a carne, aqui agora ele está falando do ímpio e do cristão, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora ele vai falar a consequência. O pendor da carne, quer dizer, aqueles que inclinam para o lado da carne, dá para a morte, mas do Espírito dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque a carne não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Ela nem pode, na nossa carne não habita bem nenhum. A carne não tem jeito da carne estar sujeita a Deus, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora olha o que ele fala aqui. Vós, porém, não estáis na carne. Para distinguir um do outro. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ele está falando, se vocês nasceram de novo, se tem o Espírito Santo, vocês não estão mais na carne. E se alguém não tem, e aqui é interessante, daqui para frente nós vamos ver a visão de Paulo da triunidade de Deus. Ele uma hora fala que nós temos o Espírito de Cristo, outra hora fala que nós temos o Espírito Santo, outra hora fala que nós temos Deus. Para ele era uma linguagem comum falar vamos dizer assim, da triunidade, do ser triuno de Deus. Olha o que ele diz. Se porém, primeiro ele fala Cristo. Qual versículo? Versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, primeiro ele fala o Espírito de Cristo. Depois no 10 ele fala, se porém Cristo está em vós. Né? O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito por causa da justiça, é vida. Se habita em vós, agora ele está falando do Espírito Santo, ó.
se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está falando de Deus, foi Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em nós habita. Aí agora ele está chegando à conclusão. Ele explicou o que é ser. Agora ele fala, assim pois. Quer dizer, esse pois automaticamente nos mostra o que ele explicou atrás. Ele está falando, irmãos, se realmente vocês entenderem isso que eu estou falando, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outras vezes atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, aqui ele falou da parte, vamos dizer assim, objetiva. O que acontece? Agora, do versículo 18 em diante, ele vai falar o que está acontecendo conosco aqui agora. Ele fala, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Ele está falando que mesmo que objetivamente nós já fomos incluídos em Cristo, que objetivamente nós já fomos perdoados, que nós temos o Espírito, que nós não somos mais escravos do pecado, mas nós ainda estamos num processo de salvação. Né? E aqui nós estamos sujeitos a... Ele vai mostrar que nós estamos sujeitos à tribulação, à angústia. Né? Ele diz assim, a ardente expectativa, ele mostra uma coisa interessante, que o pecado trouxe uma escravidão não só para o homem, mas para o universo inteiro. Ele fala aqui, ó, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele está falando que há uma ordem de redenção, que primeiro vai haver a volta de Jesus, a redenção dos filhos de Deus, para depois todo o universo ser restaurado, ser reedificado. Ele diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele está falando aqui do novo céu, da nova terra, que até como Pedro fala, haverá um novo céu, uma nova terra. Apocalipse fala de um novo céu, nova terra, onde não há dor, não há lágrima, não há morte, porque hoje tudo está aqui, a morte está aqui, a ira está aqui, o ódio está aqui. Ele está falando de uma plena redenção. Ele diz assim, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Interessante, Paulo está falando que se a gente pudesse ouvir o universo, ele está gemendo, ele está gritando, esperando a redenção dele. E diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aí ele explica, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. É lógico, nós estamos sendo salvos pela fé. A fé produz essa esperança em nós, que haverá um novo céu, uma nova terra, de que Jesus vai voltar, e que haverá uma redenção, mas nós não estamos vendo nada disso ainda. Se nós estivéssemos vendo, nós não precisávamos estar esperando. Você não espera o que você vê. Tanto é que Hebreus, lembra? Hebreus capítulo 11, qual que é a definição que dá de fé lá, lembra? Fé é a firme convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós ainda não estamos vendo um novo céu, nova terra. Né? Mas a fé que Deus nos deu, nos dá essa esperança, dizer não, vai, de tal maneira isso ganha o nosso coração, que você começa a viver em função disso. Né?
Mas ninguém viu ainda o novo céu, nova terra, né? Mas nós cremos. A Bíblia descreve mais ou menos como é que vai ser, né? Alguns detalhes, né? E ele está dizendo aqui, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Esse capítulo 8, gente, precisa ser reestudado, relido. Pega, por exemplo, um livro bom do John Stott, eu gosto muito dele, porque ele é muito didático, muito prático, e estude esse capítulo 8. Eu peguei. Eu peguei. Você pegou? Literalmente, É? peguei emprestado. Esse Romano 2, muito fascinante. É fascinante. Absurdo. Nossa, isso é embriagador. Você começa a estudar aqui, tem uma hora que você para, levanta a mão, adora a Deus, outra hora você quer enfiar debaixo da mesa. Você tem emoções das mais variadas possíveis. Impressionante. Você começa a ver o que ele está falando, é algo que parece que você vai sair do chão, tá? Aí de repente você começa a entender, Senhor, como o Senhor pôde dar isso para uma pessoa tão pecadora, tão indigna, tão da vontade de se enfiar dentro de um buraco. É interessante, são sentimentos assim, que as coisas majestosas provocam na gente. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que nunca viu a Foz do Iguaçu, se você levá-lo lá e colocar diante daquilo lá, ele para-se um pouco e nem fala. Ele vai ter um misto de grandiosidade daquilo e um temor do tamaninho dele diante daquilo. Parece que é uma contradição de sentimentos. Isso é bonito. A admiração diante de Deus só deve crescer. Isso. Essa grandiosidade. Mas está implícito em ela crescer e eu diminuir. Me lembra o seguinte, às vezes nós colocamos a questão da esperança como simplesmente por vir, mas nosso Deus nos permite, com esperança, tangir, tocar no porvir. Como que Ele faz isso? Através da ministração do Espírito Santo, que nos confere alegria, nos confere paz. E através da comunhão entre os irmãos, nós começamos a experimentar ou a conhecer a fertilidade. O que vai ser na intensidade aqui? Então não é tão nulo assim, né? Nós temos que entender que na igreja, em comunhão com os irmãos, o louvor a Deus, a oração, a meditação da palavra de Deus, nós já sentimos aquela alegria que o senhor falou há pouco. Começando a experimentar, mas uma amostra. Paulo é fala como aquela amostra da terra prometida. Isso, trouxe um pouco fruto. Eles comeram. Por aquele fruto eles já sabiam de como era a terra. Como seria. Paulo fala que nós temos as primícias do Espírito. Então nós também tem essa consolação para nós, né? Se nós vivermos ali, nós experimentamos um pedacinho do céu. Né? É isso que a gente já uma vez falamos aqui, né? Já recomendei para vocês aquele livro A Bíblia e o Futuro. Ele é muito bom e ele tem um capítulo específico sobre o já e ainda não. Sim. Então ele mostra o que nós já podemos experimentar aqui e o que nós ainda não podemos, só com a volta de Cristo. Porque essa linha aí, gente, é importante na vida da gente pessoal, no ministério, porque a tendência natural é extremo. Um extremo é achar que nós não podemos experimentar nada aqui agora. O outro extremo é querer o céu aqui agora. Então tem uma turma que acha que o crente não pode ficar doente, que o crente tem que ter isso, tem que ter aquilo, que não pode. Porque ele está querendo trazer o porvir para agora. Então só mesmo na palavra que você consegue ter esse equilíbrio de estar experimentando um pouquinho, né? E isso é que traz a verdadeira adoração. Por exemplo, essa ilustração que eu estava falando, de você levar uma pessoa lá na Foz do Iguaçu, ele vai chegar lá, ele vai ter uma sensação de pavor, de grandiosidade, um negócio que é um misto de sentimento, aquela imensidão d'água caindo, e ele vai se sentir uma formiga diante daquilo lá. Eu lembro quando eu fui conhecer a Furnas. Eu fui com a minha esposa lá, nós fomos conhecer, e naquela, não sei se hoje ainda permite, mas eles passavam com a gente de ônibus em cima da barragem.
a represa, parece um mar do outro lado, você olha do lado de cá assim, aquelas... Rapaz, o ser humano parecia uma formiguinha lá embaixo. Aí depois eles nos levaram na casa das máquinas, você vê o tamanho daquelas turbinas. A mesma coisa que te fala, gente, que coisa, parece que você vira um cisco. E é interessante que esse sentimento é que provoca a verdadeira adoração a Deus, né? Por exemplo, você levar essa pessoa lá na Foz do Iguaçu e pôr ele diante da catarata, ele vai ficar um pouco assim, talvez, com essa mistura de sentimento, mas daí a pouco ele vai falar, que coisa maravilhosa. A majestade de uma coisa nos leva a adorá-la. E quanto mais a gente conhece a majestade de Deus em Cristo, quanto mais a gente conhece Cristo, isso vai provocar a verdadeira adoração. Se o nosso Deus é muito pequeno, a nossa adoração é pequenininha. Então esse capítulo 8 faz isso que ele falou, vai, ao mesmo tempo que vai te mostrando o propósito eterno de Deus, vai te fazendo sentir o seu... Parece que é o sentimento de João Batista, né? João Batista falou assim, importa que ele cresça e que eu diminua. E em nós isso tem que acontecer. Cristo só cresce em mim à medida que eu vou diminuindo. E eu só vou diminuindo à medida que Cristo cresce. Essas duas coisas estão interessante que essa grandeza de Deus na nossa pequeneza, na nossa fraqueza, tem que trazer paz. Porque nele descansa, nesse grande, nesse infinito. Não dá medo. Não dá medo. Dá paz. E admiração também desse Deus por ser tão grande, tão poderoso e me amar. É isso que causa mais admiração, amar um cara igual você. Amar um cara igual você. Causa admiração. Marcão, não dá para ficar mais para cá, Marcão? Porque ele está trabalhando aí a gravação. Ele só sentou lá para fazer a filmagem. Eu tinha visto, depois que eu sentei. Aí, lá só para treinar. Eu vou ter que tirar. Chega atrasado, quer sentar na janelinha, pode ser a televisão. Não tem alguma ferramenta para depois cortar aqui? O cristão não pode priorizar a imagem, isso é idolatria. Eu proponho que nós troquemos para aparecer um pouco aí também. Depois ele fala do versículo 26 a 30, ele fala da intercessão do Espírito. Olha que coisa linda. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por que ele nos assiste? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você não experimenta na sua vida isso de vez em quando? Às vezes você está diante de Deus, não consegue nem orar, você só fala, Pai, você dá um gemido na presença de Deus, né? Aquilo é a oração mais profunda que pode fazer. Às vezes a gente faz oração achando que está impressionando Deus com o palavreado. Às vezes é sono também. Às vezes está pregando para Deus, tá? Mas tem hora que você geme diante de Deus, você não consegue nem orar, né? E essa é a verdadeira oração. E esses gemidos né? inexprimíveis no Espírito? Os gemidos. Fala disso, Paulo. Gemidos inexprimíveis. Né? E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Ele está dizendo que o Espírito Santo intercede no meio dos nossos gemidos, porque ele conhece a vontade de Deus. Nós não conhecemos, o Espírito Santo conhece. Ele ora Mas é o por próprio nós. Deus, ele ora por nós. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo que todo cristão quase sabe de cor, só que ele isolou o 28 e o 29. Não, aí eles não gostam disso. Ele gosta só do 28. Mas o 29 explica qual é o bem. Na nossa mente o bem é circunstancial, é resolver problema. Mas na mente de Deus, o maior bem que Deus pode ter para nós é nos moldar a imagem de Cristo. Por isso que o 29 está dizendo, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Para quê? Para que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aqui agora ele mostra o que eles chamam de cadeia dourada, né? Os teólogos chamam esse versículo aqui da cadeia dourada. Cascata. Aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Quer dizer, objetivamente falando, nós já estamos glorificados.
objetivamente falando, o que Deus fez na cruz em Cristo já consumou tudo, senão Jesus não podia falar, tudo está consumado. Ele podia falar, Senhor, 50% já foi. Mas nós já estamos, vamos dizer, objetivamente falando, nós já estamos glorificados. Já é certo. Houve a obrigação de falar que é tão certo que já está no passado, glorificado. Né? Isso, vamos dizer assim, no documento, é a mesma coisa que você recebesse um documento de uma herança que você tem lá no Nordeste, você ainda não tomou posse dela, mas você tem a escritura, você fala, ó, tá aqui, ó, nada mais pode mudar isso aqui, ó. Tem uma escritura aqui meu avô deixou uma fazenda lá, é só questão de tempo, eu preciso ir lá, entrar no cartório. Precisa que a avó morra para tirar o pessoal do MST. Às vezes está cheio da turma do MST lá, tem que tirar. É um testamento, né? Tem que esperar só que a pessoa morra. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que lá na cruz, Jesus já garantiu a nossa glorificação. Agora nós estamos dentro de um processo. Nós estamos dentro desse processo, né? Ele está dizendo. Aí agora então, do versículo 31, irmãos, ao 39, é o supra-sumo do capítulo 8. Ele vai falar então, que diremos pois? Olha, ele fala o pois outra vez. Ele fala, irmão, se tudo isso que eu falei para vocês até agora é verdade, ele fala, o que nós vamos falar diante disso? Aí ele fala assim, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai agora trabalhar um princípio importante, que ele trabalha muito na Bíblia, isso, partindo do maior para o menor. Quer dizer, se Deus fez a coisa mais difícil, será que ele não vai fazer mais fácil? Jesus fala a mesma coisa lá em Mateus 6, quando ele fala da ansiosidade da vida. Ele fala assim, olha as aves do céu, vocês não valem muito mais do que ela? Se Deus cuida dela, não vai cuidar de vocês? Olha o lírio do campo, se Deus cuida daqui uma coisa que não tem eternidade, não vai cuidar de vocês? Então o princípio é sempre esse. Se Deus fez a coisa mais difícil, que foi doar o seu filho, será que agora ele vai negar as coisas mais fáceis? Então ele está trabalhando justamente isso, né? Agora esse pedaço aqui é lindo, né? Ele diz assim, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai explicar por que Deus é por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí ele faz a pergunta, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, quando eu leio isso aqui, isso me arrebenta. Eu falo, Senhor, como eu sou incrédulo. Eu falo que eu creio que o Senhor deu o Filho do Senhor, o Senhor se deu na pessoa do Filho por mim, o Senhor se humilhou, morreu. Por que eu ando preocupado com a vida, com as coisas tão pequenas da vida? Por que eu ainda sofro de ansiedade? Que incredulidade é essa, né? Como a gente sofreria se o seu filhinho levantasse todo dia e começasse a falar para você, pai, hoje tem comida, pai, hoje vai ter almoço, pai, ô, pai, vai, pai, e janta, pai, vai ter, pai? Você ia falar, filho, fica tranquilo, vai brincar, filho, descansa, papai cuida de você. Você ia sentir ofendido se o seu filho começasse a perguntar isso para você, né? E às vezes é a nossa atitude com Deus, né? Ele está dizendo justamente isso, aquele que não poupou o seu próprio filho. Quer dizer, se ele deu a si mesmo por nós na pessoa de Jesus, embora foi o Filho, mas o ser triuno de Deus é um só, né? Embora 3 pessoas, mas um único ser. Graciosamente com ele todas as coisas. Ele fala assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele está dizendo assim, o único que podia nos acusar é Deus, e ele resolveu nos justificar. Quem além de Deus tem autoridade no universo para nos acusar? O único que é o juiz eterno resolveu nos justificar, né? Quem tentará fazer? É Deus quem nos justifica. Aleluia. Né? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Aí ele faz essa outra pergunta. São perguntas interessantes. Se você começar a ler o Novo Testamento e começar a notar como Jesus fazia perguntas, é impressionante, você vai ficar assustado de ver
que é uma maneira didática. O Stuart Olyott fala isso no livro dele, que é uma maneira didática de você ensinar e você fazer pergunta, porque quando você faz uma pergunta, você prende a mente da pessoa, né? Você faz uma pergunta para ele, você prendeu a mente dele, ele vai usar o raciocínio e tem uma oportunidade de você esclarecer para ele. Então, Paulo aqui também, você vai ver quantas perguntas ele faz nas cartas. No capítulo 8, então, é tremendo. Oi? Pode ser também uma influência da filosofia, né, que faz muita pergunta. Não, era um conceito na época vamos dizer, das escolas filosóficas de ensinar através dessa maneira, né? Eles faziam a tese, a antítese, né? E a síntese, né? Geralmente eles trabalhavam assim, né? Eles jogavam uma tese e depois davam uma contratese, né? Para depois a pessoa chegar a uma conclusão, né? É a melhor maneira de ensinar, né? E Paulo aqui está dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala tudo que nós podemos experimentar aqui: a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Ele fala: mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. É maravilhoso esse capítulo. Merece pegar um livro do John Stott e falar: eu vou estudar. O ideal é estudar tudo, mas pega o capítulo 8, eu vou estudar esse capítulo 8. Ou pega o Hendricks, pega um comentarista bom que vai te ajudar a afundar, a mergulhar nesse capítulo. Isso produz fé na gente. O capítulo 8 é muito profunda, né? Mas quando você entende os capítulos anteriores, você vê a força maior ainda. É claro. Por isso que ele começa o capítulo 8. Para falar sobre isso Não é o nome do livro, está perguntando. Não, é Romanos. O nome do livro do Stott é o comentário de Romanos inteirinho. E a cruz de Cristo dele? É muito bom também. Só que aí ele está tratando um assunto específico, né? Ele está tratando da cruz. E o comentário de Romanos, ele está estudando Romanos inteiro. E tem um outro livro dele resumido, 6, 7, 8. que é Romanos 5, 6, 7, 8. Tem um outro, a ABU editou um outro que é só esses 4 capítulos. Capítulo 5, 6, 7, 8 de Romanos. 98, 12. 2, 4, 5. Glória a Deus. 2, 4, 5. É muito importante, irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra, precisamos pegar bons comentários que nos ajudam a entender a palavra. O Espírito Santo vai trabalhar essa palavra, produzir fé no nosso coração, né? Porque a fé vem assim, o dom da fé, por exemplo, quando nós fomos regenerados, nós recebemos o dom da fé. Agora nós precisamos desenvolver esse dom, exercitar a fé, exercitar. E a melhor maneira de exercitar a fé é lendo a palavra, é orando, é estudando a palavra, deixando o Espírito Santo trabalhar a palavra na nossa mente, né? É isso que vai ganhar o coração. E é maravilhoso isso. Nossa, esse capítulo 8 realmente é um capítulo muito bonito. Muito bom, são 15 para as 10. Alguém quer mais tocar algum ponto aí que seria importante desse capítulo? Da ignorância que o povo evangélico tem sobre isso. Né? Falta de conhecimento de tudo isso. Esse é o único capítulo aí. Na sua tipo de carnal, obrigado, irmão. Conhecimento que tem essa Então eu quase dei o exemplo aqui, mas ele ia ficar chateado. O primeiro livro que eu li, que me abalou sobre Romanos, não foi especificamente sobre Romanos, mas ele trata disso, foi em 1970.
eu estava vivendo num contexto pentecostal e desesperado, não queria nada daquilo, eu não sabia o que era, eu sabia que aquilo não era. Eu era professor lá em Cianorte, no começo do Instituto Bíblico lá de Pentecostal. Rapaz, eu via aqueles demônios, anjo, aquelas coisas todas, aquelas confusão, e eu falava, meu Deus, se isso tudo é teu, eu estou ralado, porque não é isso. Eu não sabia o que eu queria, eu sabia que aquilo ali tinha extremo, tinha exagero, tinha coisa errada.